Segunda-feira é dia do nosso quadro Descomplica aqui no Com Você. E o assunto de hoje, divergências políticas. Tem um monte de gente que tá brigado, tá sem falar, tá aquela maior confusão. A gente vai tentar clarear esse assunto. Vem cá, você brigou com alguém da família por conta de política? Tá intrigado, saiu do grupo da família, arrumou briga, tem gente que arrumou até processo, minha gente, pelo que escreveu no Facebook. Será que vale a pena mesmo? Janaína Ferreira, nossa colunista, mais uma quarta conosco, responde. Oi, Jana, boa tarde. Tudo bom, Fernandinha? Olha, eu vou dizer que a mais chique foi você com a rainha da Inglaterra. Gostou do Palácio de Buckingham? Eu fiquei maravilhada. E quando eu vi rapidamente, eu digo, minha gente, o que é isso? Depois eu fui olhar e eu digo, agora entendi, né? Foi uma pegadinha ali, todo mundo tava... Mas adorei, viu? Íntima lá, sentadinha no birô dela. Você avalie Rainha Elizabeth despachando e eu sentada no birô, jamais, né? Coisas que só a internet faz. E coisas que só a política faz também, viu, Janaína? Aproveitando, né, falando com essa questão que só a internet faz, a gente sabe que a internet faz muita coisa, como você diz, né? Por quê, Fernandinha? Porque não tem um padrão, é um meio de comunicação muito novo, é um meio de comunicação que a gente ainda não sabe o que fazer e tem poucas leis, viu? Então termina que a pessoa que pode se beneficiar por identidade falsa, coloca coisas aí difíceis, né, em relação à política, e aí vai instigando. Aí o que que acontece? Vem a raiva, vem o ódio, né? Porque política, futebol, religião é paixão. Sim. A gente usa a emoção para ter essas questões, mas quando alguém chega e termina que vai de encontro ao que eu acredito, eu fico com raiva. E imediatamente eu nem quero responder ou escutar. Eu quero também colocar a minha defesa. E aí é por isso que dá tanta treta, vamos falar assim, que né? dá tanta treta. E em família, Janaína, tem muita gente divergindo desde a eleição presidencial. Sim. Tem pai que está sem falar com o filho e vice-versa desde a eleição de Bolsonaro, porque o pai era Bolsonaro e o filho não era. E aí criou, ou seja, tá uma inimizade na família por conta de alguém que daqui a 4 anos simplesmente pode não estar mais, né, no cargo, mas sangue é família pro resto da vida, né, Janaína? A gente tem falado tanto aqui de rede de apoio, né, Fernandinha? Sim. E aí a família é nossa rede de apoio. As pessoas que estão na presidência, os governadores, os prefeitos, eles estão para fazer o ajuste da sociedade, mas não são nossa rede de apoio. Exatamente. A gente não vai chorar no colinho de nenhum desses, Quando né? algo ruim acontecer, você não vai ligar pro vereador, você não vai ligar para Bolsonaro, você não vai ligar para Lula, para ninguém, para dizer, olha, hoje aconteceu isso. Você vai precisar de alguém que tá perto, aí você briga justamente com a rede de apoio. Isso. E aí o que é que acontece, né, quando a gente fala dessa questão de entendimento? A gente não precisa converter ninguém com a nossa opinião, Fernandinha. Sim. O que eu posso é saber que eu tenho a possibilidade de falar do que eu gosto, dos meus ideais, mas eu também, já que eu estou falando, eu posso dar a oportunidade do outro falar. E o nome disso é tolerância. Exatamente. Tá? Então tá tudo bem. Eu não quero converter ninguém para que as pessoas elas passem para o meu lado. Eu posso até falar dos meus ideais. E aí eu tenho, quando eu faço isso, que também deixar que o outro fale das coisas que ele faz, porque tem gente que não tem esse espaço, quer só falar das coisas do seu candidato, não quer ouvir o outro lado, ou então, quando isso acontece, porque é uma conversa, né? Um diz assim, olha, eu não voto nele por isso, por isso, por isso, por aquilo. A pessoa diz, mas na época de fulano também acontecia isso, isso, isso. São duas pessoas colocando as suas ideias, ponto final. Só que o que acontece? Quando um lado acha que não está convencido do outro, ou quando há essa tentativa de querer convencer, aí é que rola treta. E aí eu vou dizer uma coisa, aqui pra gente, pra todo mundo que tá assistindo, pra que vocês possam ficar ligados. Isso é um jeito de manipulação. E manipulação é quando eu quero incentivar de forma oculta pra que alguém mude de opinião ou de comportamento por minha causa. E como é de forma oculta, termina que gera essa dicotomia do certo e do errado, tá? E aí eu fico pensando assim, mas
quem estabeleceu esses parâmetros? Quem disse que tal político ou tal idealização é a certa? Quem disse que fazer determinadas coisas é o certo ou é errado? Como foi estabelecido isso? Então, isso termina gerando aí essa manipulação, porque a pessoa ela esquece de pensar, de ser racional e ela é puramente emocional. A emoção, ela tira a nossa capacidade lógica de pensar. Estou aqui dizendo, as meninas aqui estavam perguntando como fazer as pazes quando já rolou uma briga aí, Janaína. O mais fácil, né? Pedir perdão. A gente já fala de vez em quando aqui dessa questão. Desculpa é quando a gente diz assim, eu tô tirando a minha culpa por qualquer palavra mal que eu disse, alguma coisa que não foi bem pensado e na hora da raiva, porque a gente fica impulsivo e tem consequência, né? E aí a gente tem a possibilidade de pedir desculpa e restabelece sua rede de apoio, seus amigos, seu pai, seu primo, sua família. É dessas pessoas que a gente precisa. Fernandinha, e você disse que a vida começou dizendo que a vida é tão curta e a vida é mesmo, né, moça? Muito então curta. Faz as pazes, pede perdão, se desculpa e vai viver com as pessoas que moram perto de você. Até porque, e se hoje fosse o nosso último dia, né? Valeria a pena estar sem falar, sem curtir os momentos. Tem gente que não está indo mais no almoço da família no fim de semana por conta de desavença. São coisas que eu particularmente acho difícil de acontecer comigo, porque eu acho que eu respeito a opinião do outro. Era tão mais fácil as pessoas... não é respeito, olha, eu respeito você votar em determinado candidato, você achar que ele é o melhor para você. Não é o que eu acho para mim, eu tenho as minhas evidências, você tem as suas. Se você acredita em fake news, se você quer ver na sua bolha, tá tudo certo. Eu vi uma mensagem hoje, muito legal. Não fica tentando tirar ninguém da bolha dele toda hora. Porque não é, deixa a pessoa que se ela quer ficar naquela bolha, você pode dar a sua opinião. Mas se ela quer continuar ali, deixa ela ali. Não é, Jana? Tudo tem seu tempo, Tudo né, tem Fernandinha? seu tempo. E aí a pessoa às vezes não tá naquele momento preparada para isso. Em terapia a gente vê muito isso. E Fernandinha, como você falou, muito bem falou, desde a eleição presidencial, que teve essa questão da polarização, certo, errado, pode, não pode, o bom e o ruim, o Deus e o demônio. E isso termina gerando essa polarização, uma guerra, um conflito mesmo, né? Então, o que é que a gente precisa entender? Que a proposta é flexibilizar. Entendi. É a gente saber que tem preto, cinza, cinza mais claro, off mais claro e branco. Tem uma gama de possibilidades. Não tem só o preto e o branco, sabe? Sim. A gente trabalha tanto isso em terapia, aí tantos avanços, aí de repente vem um método de manipulação que faz essa questão da polarização. Não cai nessa, não. Não cai nessa, não. E para encerrar o nosso papo hoje, aproveitar a presença de Janaína, que é uma grande profissional também. Eu sempre digo a ela, quando eu crescer, eu quero ser uma profissional igual a ela. Ela é uma profissional muito inspiradora e também colega do professor Aloísio. Eu tenho imagens de Aloísio e um vídeo que ele gravou falando sobre a questão da profissão, Janaína, que está no canal do CRP, e a gente acabou resgatando aqui, porque tem uma foto dele que está sendo muito veiculada, mas a foto não é de tanta qualidade. E aí eu fiz questão de pegar esse livro para que as pessoas relembrassem, como ele já deu muitas entrevistas em vários canais, ele é muito conhecido e hoje ele está fazendo o que ele de melhor sabe no céu, né, Jana? Quando a gente falou hoje de manhã, né, e eu disse assim, vou escrever alguma coisa, mas eu disse não, eu vou falar do jeito que ele falava, com toda a emoção, né? Eu vou dar a oportunidade de repetir de forma bem humilde e diferente dele, porque ele era um gigante quando ele entrava na sala de aula, né? Uma sabedoria e uma simplicidade que era tão impressionante. E aí ele trazia pra gente esse desejo de ser uma pessoa melhor. Se você me disser assim, fala de empatia, eu falo de Aloísio. Ele se colocava no lugar das pessoas, ele era generoso. Fernandinha, ele fazia o feio ficar bonito, ele fazia o trabalho que não tinha nada de bom e ele achava a melhor frase, dizia assim, você é brilhante. E a gente acreditava, viu? A gente dizia assim, meu Deus, parece que é verdade. Ele fazia daquela aula um encantamento.
Quem teve a oportunidade de estudar com a Aloysio, de conviver com ele, foi um divisor de águas. A psicologia perdeu muito. Muito. A educação perdeu muito, a ciência perdeu muito, né, Jana? E eu até publiquei hoje que ele me indicou um livro, na verdade indicou para todos os alunos, e eu tenho esse livro até hoje, Tornar-se Pessoa, um clássico de Carl Rogers. E, assim, a cara de Aloysio, porque ele nos ensinava a se tornar pessoas no sentido de colaborar e diminuir, aplacar a dor do outro. Um ser humano incrível, desses professores que passam e marcam para sempre. Então, hoje é um dia de luto para a psicologia, para muitas escolas, para muitas faculdades e para todo mundo, para a família, sobretudo, né? Então, fica o nosso abraço a Gisele, a esposa dele, a filha, a todo mundo da família de Aloysio Lopes de Brito. Fica aqui a nossa homenagem, a nossa gratidão, porque muitas vezes ele também colaborou nas entrevistas, não é assim? Sim. Jana, muito obrigada, meu amor, por hoje, essa partilha. Janaína está no Instagram como @JanaínaGFW. Menina, eu tô tão orgulhosa porque eu não erro mais. Sim. E ela tem postado coisas interessantíssimas sempre. Eu aprendi uma coisa, menino, que agora não tá uma maravilha. Eu estou lá no feed do Instagram, aí tem a setinha. Você clica na setinha, você pode partilhar nos stories direto. Então, aí eu tô assim, eu tô a louca das partilhas. Coisa boa. Entendeu? Então eu pego você, ó, vou direto ali, só repostando, que eu tô adorando. Que coisa boa. Semana que vem tem mais, Tá viu? certo. Um beijo, meu amor. Ai, como é bom, né? A gente